E para quem, assim como eu, é apaixonado, apaixonada pelos ensinamentos do livro Um Curso em Milagres, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o recém-postado artigo de Kenneth Wapnick, A Parede Secreta. Para quem não conhece o Wapnick, ele é hoje uma das principais, das figuras mais importantes que trabalham na divulgação dos ensinamentos do curso. E que, na minha opinião, Fernanda, ele e o Gary são os professores do curso que eu acredito que mais passam fielmente os ensinamentos. Tenho a impressão de que são eles as pessoas que realmente, pelo menos as que eu conheço, figuras públicas, que realmente colocaram em prática os ensinamentos do livro e conseguem passar de uma forma clara e transparente o que o livro nos ensina e que nos é tão transformador. Então, nesse artigo, o Wapnick ele fala sobre a parede secreta. O que seria essa parede? Seria esse muro que o ego construiu para nos manter distante da nossa verdade, para nos manter afastado da nossa essência. Ele construiu essa parede para que a gente continue cultivando e protegendo essas ideias erradas que a gente cultivou sobre nós mesmos. Então, antes da gente começar a percorrer esse artigo, eu queria dividir com vocês uma visão que eu venho aprendendo, que eu venho usando para conseguir entender o que é tudo isso aqui, o que nós somos. Então, vocês sabem que eu sou uma estudante apaixonada da mecânica quântica, então, para mim, talvez essa linguagem mais de energia, de crença, de ideia, de frequência, para mim isso vem fazendo mais sentido. Então, é uma linguagem que eu estou mais habituada e que eu consigo transmitir melhor. Vamos ver se faz sentido também para vocês e vamos tentar juntos e entrando nessa forma de ver, porque vai ser a forma como a gente vai abordar muito essas questões aqui no canal, que a gente vai conseguir usar para imaginar todo esse processo de consciência, criação, mente, individualidade, e assim a gente vai conseguindo entender o que a gente precisa fazer para ressignificar essas crenças erradas. Então, pessoal, como hoje eu compreendo o que nós somos? Somos uma consciência, todos nós somos descendentes de uma única mente, de uma única consciência. E cada consciência, ela é constituída... Então, essa grande consciência se dividiu, se individualizou em várias partes. Então, vamos lembrar do conceito de divisão que o Curso em Milagres nos coloca, que divisão não é subtrair, né? Divisão é você dividir mais daquilo que você é. Você se dividindo, você se multiplica, tá? Então, você não fica sem uma parte, pelo contrário, você multiplica aquela energia em diversas partes dela mesma. Então, uma grande consciência que se experimenta sendo, criando realidades individuais, se percebendo como diferentes individualidades. Cada individualidade dessa é também uma consciência que se constitui de várias ideias. Então você só vai conseguir viver a tua vida física de acordo, você vai manifestar a tua vida física de acordo com as ideias que te constituem. Então são as suas crenças, aquilo que você chama ser real, que você vai experimentar como real na sua vida física, tá? Então vamos ter mais ou menos isso em base para a gente percorrer juntos esse artigo aqui, que é mais ou menos como a linguagem que eu vou usar com vocês. Existe um lugar em que... Então ele começa aqui com uma pequena introdução, o lugar da verdade. E é muito interessante o que ele fala aqui, tem muito a ver com o mundo da imagem verdadeira da nossa querida Seitianoye. Existe um lugar em você onde todo este mundo foi esquecido, onde nenhuma memória do pecado e da ilusão permanece ainda. Há um lugar em você que o tempo deixou e ecos da eternidade são ouvidos. Há um lugar de descanso tão quieto que nenhum som, exceto um hino ao céu, sobe para alegrar Deus Pai e o Filho. Onde ambos habitam são lembrados, ambos. E onde eles estão é o céu e a paz. Este é o mundo real. Então o mundo real
é a nossa unicidade com o nosso Criador. O mundo real é a gente experimentar a vida unos a esse Deus, a esse universo de criação, a esse universo primordial de energia que é banhado, que é cercado, que é constituído pela única energia que cria a vida, que é o amor. O amor se divide e cria a partir de si mesmo novas consciências que vão vir criar também suas próprias consciências e que vão experimentar uma vida aparentemente individualizada para experimentar as ideias que carregam dentro de si. Então vamos lá atrás, no comecinho do livro Um Curso em Milagres, onde ele nos explica como começou essa falsa parte de nós mesmos, que nós aprendemos a chamar de ego. Então ele começou lá atrás, quando em dado momento, nós como consciência que estávamos experimentando realidades criadas por nós mesmos, achamos que seria possível criar estando à parte desse universo primordial, estando à parte de Deus, achando que a gente poderia criar da nossa própria mente, constituídos do que a gente acha que é o certo. Ah, não quero mais criar com base em elementos que foram criados por uma força que não sou eu sou separada disso, eu sou único, eu me basto, eu posso criar sozinho um universo de realidade. Só que é impossível criar sem a base da criação, que é essa energia de amor. Toda criatura que tem vida é constituída dessa base. A gente não cria algo que tem DNA totalmente diferente do nosso, genes totalmente diferentes do nosso. Isso é impossível. Um pé de manga não dá um cacho de banana. Então você vai criar diante aquilo com as bases da qual você foi criado. Criar sozinho, sem vida, sem essa base, não existe. Pois existe, em verdade, somente um Criador, que é esse Deus, que é essa energia. Então a gente acreditou que a gente poderia fazer algo diferente. Logo, esse pensamento, que teve um instante de vida, logo já foi criado. Já foi curado. Porém, tudo que se pensa, se cria. Essa é uma lei para nós, estudantes da mecânica quântica, reconhecemos como absoluta. Pensei, criei. Acreditei, criei. Né? Vibrei aquela energia, aquela verdade, tornei ela real. Então, naquele momento, a gente já criou essa ideia. Essa ideia já se constituiu de energia, de frequência, de vibração e já passou a se ver como um ser individual, como um ser único. E aí passou a querer se defender de ser desfeito. Esse é o nosso querido ego. Então, o ego, ele é uma consequência dessa ideia de que é possível se ver separado de Deus, se ver separado das nossas bases, da nossa verdade. E para se defender desse instante que foi criado e que já foi desfeito, como sabemos, o ego criou várias versões de si mesmo, energias, ideias, crenças que se mantêm vivas através do julgamento, através de camuflar a verdade de si mesmo. Então, essa parede aqui que o Wapnick cita nesse artigo, é essa tentativa do ego de encobrir a verdade com um muro de falsas ilusões. Então, a gente criou uma muralha em volta de nós mesmos para a gente viver aqui nesse cercadinho, protegidos desse mundo mal que quer acabar com a gente. Então, vamos lá. Essa parede preserva o ego separado que percebemos como vulnerável e ameaçado. Quase todos nós carregamos memórias da infância e até da primeira infância, de situações dolorosamente angustiantes de abuso, humilhação, rejeição e, pior de tudo, falta de amor e cuidado. Então aqui, para quem estuda psicologia, psicanálise, sabe que a linguagem é sempre ou na maioria das vezes a mesma, né? O teu problema começou lá atrás, começou lá na tua infância. Lá está a chave dos teus infortúnios de hoje. Eu já olho diferente para isso aqui. Eu já olho para essa infância como aquele momento lá da criação, aquele momento da dúvida, aquele momento em
da indagação. Peraí, eu acho que eu consigo criar separado de Deus. Para mim, essa é a infância. Aquele instante de uma mente que foi infantil, foi pequena em acreditar em algo que não é possível. Então, a base está lá atrás, não na nossa infância física, nessa infância, onde como consciência ainda não tão dividida, vamos chamar assim, a gente acreditou em uma ideia infantil de separação. Então, para mim, essa infância é voltar lá atrás, entender aquele momento para ressignificar tudo isso. E como a gente já aprendeu que passado, presente e futuro são uma coisa só, não é vivenciado da forma como a gente acredita, a gente sabe que entendendo o que aconteceu naquele instante santo, a gente traz aquele instante para o instante santo, que é da ressignificação absoluta das ideias. Então, mesmo que hoje aqui projetados, mesmo tendo a ideia de que já vivemos há 2000 anos, né, até mais nesse planeta, a gente sabe que esse mundo de ilusão começou lá atrás, naquele momento em que a gente acreditou que é possível se ver separado do nosso Criador. Através da parede está a única segurança desse eu, pois os corpos foram feitos para serem vulneráveis, vivendo em um mundo hostil e ameaçador de outros corpos. Então, quando a gente se encapsulou aqui, dentro desta muralha, a gente acredita que a gente está protegido. Por quê? Porque aqui, a gente acreditando na separação, naquele comecinho lá atrás, a gente sabe que isso não é possível, a gente sabe que isso não é verdade, mas a gente tem que justificar a nossa existência. Então o ego fala assim, olha, vamos ficar aqui escondidinho, não vamos olhar para a verdade, porque senão a gente vai lidar com uma energia aí que a gente não quer, porque a gente insultou Deus, a gente insultou esse universo de energia, a gente insultou essa criação, né? Esse criador. Então vamos ficar aqui escondido, porque ele vai, quando ele perceber que a gente errou, quando ele nos encontrar aqui, ele vai vir com castigo, ele vai vir com punição. Então não vamos deixar nada de verdade entrar aqui, vamos continuar mantendo todo esse estado ilusório real, vamos aqui, vamos criar aqui o tempo, a ideia do passado, do presente e do futuro, porque daí eu consigo segurar a culpa, eu consigo manter a ideia da culpa como sendo real, eu consigo manter a ideia da punição como sendo algo que a gente vai vir passar. Então vamos ficar aqui escondido, não vamos mexer aqui nessa bagunça que a gente fez não, porque senão vem chumbo grosso pra cima da gente. Então essa começa aí as características do ego. E aí vem mais a consequência dessa criação, que é o quê? Que é um mundo de assassinato, de roubo, de briga, de guerra. Então, vamos se proteger. Porque Deus não é esse cara bonzinho que a gente imagina, não. Deus quer vingança. Deus quer culpar aquele que acreditou na soberania dele. Então ele vai fazer o quê? Ele vai criar esse inferno aqui pra gente. Então não deixa o outro se aproximar muito não, porque o outro também é um pecador, é alguém que duvidou de Deus. Deus mandou, outra ideia mais bizarra, Deus mandou seu filho e a gente pregou ele na cruz. Aí Deus tá mais pé da vida ainda com a gente. Então vamos ficar aqui escondido, porque esse mundo aqui é de inimigos guerreando contra inimigos. Não vamos deixar nenhuma ideia com base de amor se aproximar de nós, porque senão a gente tá lascado. Essa fortaleza é inexpugnável e impenetrável, e minha especialidade é sacrossanta, não permitindo que ninguém, especialmente figuras de amor, ameace meus bastiões de ódio. De fato, mãos gentis e amorosas não são permitidas, pois o ódio se dissolveria com o seu toque e meu pequeno eu ficaria exposto ao abuso, rejeição e aniquilação. Então, se eu deixo o amor entrar através dessas paredes, se eu baixo as minhas paredes, se eu baixo as minhas barreiras e deixo o amor entrar, o que vai acontecer com essas ideias? O que vai acontecer comigo? Então, resumindo aqui esse artigo, depois vocês escutam ele na íntegra, mas resumindo aqui para esse vídeo até não ficar muito longo e vocês não ficarem com preguiça de assistir. Ele fala de um mundo criado por ideias para proteger um ego que é constituído de ideias que são totalmente distantes da nossa verdade.
Essas ideias, como eu comentei, elas têm consciência de si mesmas. Elas se reconhecem como um ser, como algo vivo. E elas não vão deixar que nenhuma ideia contrária daquilo que elas reconhecem como verdade venha penetrar no seu campo e acabar com a vida delas. Então, por isso, pessoal, a gente tem medo do amor. A gente tem medo de amar, a gente tem medo de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Vamos dar um pequeno exemplo. Quem nunca pensou dessa seguinte forma? Eu não vou demonstrar que eu tô apaixonada, porque senão ele vai, ou ela vai pisar em mim. Então deixa eu me manter aqui, ó, duro, firme, né? Ou então quem não tem aquele pai, aquele tio, aquela mãe que você vai abraçar, aquela avó, né? Os mais antigos são muito assim. Você vai abraçar e ela tá lá dura, não consegue abraçar, não fala um eu te amo, né? Imagina, não vou falar eu te amo. Amar é coisa de fraco, né? Demonstrar carinho é coisa de gente fraca. Eu tenho que ser forte aqui, ó, fortaleza. Ninguém entra no meu espaço, no meu cercadinho aqui. O que é isso? Isso é reflexo dessas ideias que nos constituem, que são ideias totalmente opostas à nossa verdade, que querem se manter viva. Então, quando a gente vem com uma proposta nova, quando a gente vem com ideias novas que trazem uma expansão de consciência, o que acontece? Acontece a autossabotagem, acontece o ataque a nós mesmos. Essas ideias se viram contra a sua consciência criadora e começa a atacar, porque falando, o que você está mexendo aqui dentro? O que você está querendo mudar? Eu vou me desfazer, Você está falando que eu não existo? Um exemplo, a ideia de vingança. Eu preciso me vingar daquele que me machucou. O que é que você está fazendo oração de perdão? O que é isso? O que é esse Um Curso em Milagres está te ensinando a perdoar? Que coisa é essa? Larga esse livro, joga essa energia fora. Não escuto o que essa pessoa está falando, não. Senão eu vou me desfazer, senão eu vou virar um nada. Então isso é o nosso autossabotador. São as crenças erradas que a gente criou que se viram contra nós nesse momento de mudança. Porque acham que vão morrer, mas não vão, né? Elas não sabem que elas vão ser levadas à luz, que elas vão ir de encontro ao oceano de ideias, de criação de ideias, e elas vão se fortalecer naquela energia e vão continuar como individualidades que vão experimentar qualquer tipo de vida que escolher, física ou não física, mas constituídos de elementos reais, constituídos da força do Criador primordial. Que é isso que nós, em verdade, somos. Mantemos nosso eu culpado, escondido, atrás de relacionamentos especiais. E enquanto houver uma pessoa de quem negamos o perdão, estaremos seguros, pois basta apenas um para proteger nosso eu separado. Aqui ele fala assim, mais uma coisa, né? Mais uma artimanha do ego. Eu tenho a ideia de que eu tô aqui num mundo vingativo, péssimo, de guerras e só de coisas ruins. Aqui eu sou um corpo físico. Eu, que sou uma consciência criadora, una ao Criador primordial, me diminuí em um corpo físico. Então eu só me entendo como isso aqui, Fernanda, vivendo aqui em 2023, agosto de 2023, eu tenho aqui essa idade, eu vivo aqui essa vida, eu sou só isso aqui. E aí, eu me constituí de ideias baseadas nessa crença, né? Então, uma das ideias que eu tenho, né, como eu me vejo assim tão diminuta, é de que eu posso ser atacada. Por quê? Porque eu fui abandonada pelo meu Criador, porque esse Deus todo amoroso não existe, ele é um cara vingativo, porque eu estou sujeita a ser punida por Deus. Então, eu estou aqui, ó, fraca, eu sou um nada. E aí o outro pode me atacar, porque eu acredito que eu posso ser atacada. Eu vibro isso, né? Eu acredito nessa ideia. Então eu vou sair da minha casa, eu vou chegar lá na esquina, eu vou ser assaltada. Porque eu acredito que isso pode acontecer comigo, porque eu me vejo tão diminuta, tão à mercê de ataques, que eu vou atrair um assalto, vou atrair alguém que vai me passar para trás, alguém que vai vir me magoar. Eu acredito que eu sou feia, que ninguém me ama, então eu vou atrair um relacionamento abusivo porque eu me sinto culpada, eu me sinto merecedora desse tipo de tratamento. Então, são as ideias em nós
aquilo que a gente chama de verdade, que vai atrair um personagem, um outro alguém, para que expresse fisicamente as ideias que a gente tem da verdade. Então, o que o outro faz conosco é o que a gente faz com a gente mesmo. Se hoje a gente percebe o mundo assim, eu falo por experiência própria. Comecem a se perceber em verdade e vocês vão receber do outro um outro tipo de tratamento. Trabalhem para ressignificar as ideias erradas. Você vai parar de vibrar isso. Você vai vibrar amor por si mesmo. Todos os seus relacionamentos externos vão mudar. Alguns vão embora e aqueles que ficam vão ser diferentes. E você vai atrair novas situações, novas pessoas que também estão vibrando na mesma frequência das novas ideias que você está aprendendo a manifestar. Então, se você é uma pessoa que busca ser amada, se ame para aí sim ser colocado na sua vida uma pessoa, várias pessoas que vão demonstrar esse amor por você. Então, primeiro a gente tem que ressignificar as ideias que estão erradas aqui dentro, por mais difícil que possa parecer, para depois a gente ver manifestado através de relacionamentos, através de vida diária, tudo que a gente vem cultivando dentro de nós. Então, o grande trabalho nosso, pessoal, e o grande objetivo desse canal é falar de ferramentas que nos fazem entender esse processo, esse mecanismo de pensar certo. O livro Um Curso em Milagres é uma das principais ferramentas que eu recebi de presente do universo na minha vida, que foi a base que eu usei para começar a entender esse processo, né? E entender o porquê é difícil, porquê parece ser difícil, o que realmente é esse processo de autossabotagem, entender que somos nós, os criadores, os reais criadores de toda e qualquer realidade que a gente vê manifestada na nossa vida física. Outra frase aqui que eu gravei. Você não pode deixar o ego ir sem olhar para ele. O ego se defende dizendo, lembrando a medusa e sua cabeça de cobras venenosas. Se você olhar para mim, será destruído. Assim, o processo envolve inevitavelmente ouvir a voz da desgraça. Se eu olhar, algo terrível acontecerá, porque eu sou uma pessoa tão terrível. Deixa eu contar aqui para vocês uma experiência que eu tive. Vocês sabem, quem já acompanha esse canal há um tempo aqui, sabe que eu vim fruto de uma família de buscadores, né? Nós sempre buscamos resolver questões internas, entender o que é o universo, entender o que é vida, nos entender. Então já percorremos tudo que vocês possam imaginar de escolas filosóficas, filosofias, religiões, a gente já estudou de tudo um pouco. Em um dos momentos de busca, nós conhecemos as medicinas da floresta, né? Então, a minha mãe teve uma imersão nesse mundo de cura xamânica, ela com as terapias dela, né? Também usou de técnicas xamânicas para as curas na época em que ela atendia. E nós tivemos experiências com a consagração da ayahuasca. Não fizemos parte de nenhum grupo, nem de nenhuma religião ligada à ayahuasca, nada disso. A gente, por conhecimento e por saber o que é esse processo, a gente participei algumas vezes de grupos fora, mas as principais vezes, a maioria das vezes, a gente consagrou ayahuasca em casa. Por sabermos o que estávamos fazendo, por já termos experiência de expansão de consciência, de exercícios de projeção, então não era um universo desconhecido, não recomendo para ninguém fazer isso. E nem estou aqui falando para vocês irem buscar ayahuasca, eu só quero dar uma experiência minha que faz sentido com o que a gente está estudando, tá? Então vamos lá. E também não me perguntem de lugar, onde você indica, quero conhecer, porque eu não sei, pessoal, eu não frequento, e para mim isso é uma coisa muito séria, então se eu não conhecer uma pessoa que eu tenha 100% de certeza e confiança para indicar alguém ou um espaço, eu não vou falar porque eu não sei, tá? Sinceramente. Bom, enfim. Eu comecei a perceber, a ayahuasca não é algo fácil, não é brincadeira.
ela é para quem sabe o que está fazendo, porque ela expande a tua consciência, ela te liga os canais e você começa a ver você mesmo. Eu brinco, eu e meu irmão, a gente brincava de falar, nossa, vamos, então tá, vamos aí, vai, vamos olhar pro ego, cara a cara com o ego, a gente brincava assim. E dentro do processo da ayahuasca tem, né, usando a linguagem do pessoal aí que vem dessa filosofia xamânica, tem a peia, né? Então a peia o que é? A peia é aquele momento que você passa mal, que você quer pôr tudo pra fora, que você não aguenta, que você só vê coisa ruim. E aí você não entende o que é aquela coisa ruim. Então você pode achar que é o outro, a energia do outro que estava no seu campo, você pode achar que, o que pode ser também, mas assim, você acha que, ai meu Deus, o que está acontecendo? Ou você começa a ver demônios, ou você começa a ver um monte de coisa feia e tal. E as primeiras vezes eu fui vendo essas coisas, fui pondo pra fora, abrindo a boca, vomitando aquela coisa, porque, meu Deus, depois vem, né, o momento da força, que aí você, nossa, que maravilha, ai meu Deus, quanto amor, né, você se sente, é lindo, é libertador. Em um desses momentos, gente, eu comecei a ver tanta coisa feia, que eu tava passando mal, eu falava, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? E eu olhava aquilo e eu não queria olhar. Sabe quando você olha para aquela sujeira, você fala, não quero. Aí você fala, não, mas eu tenho que ir. E aquilo tudo acontecendo, parecendo que tá durando a eternidade. E você tava, e eu naquela, né, vai, não vai, até que eu escutei uma voz. Para e olha. Nada disso que você tá vendo é externo. Tudo isso que você tá vendo, que você tá sentindo, é criação sua. Você é isso. Você acha que você é isso. É disso aí que você está se constituindo. Sentimentos ruins, pessoal. Sentimentos ruins. Julgamento atrás de julgamento. Quando eu entendi que aquilo era o meu ego, que aquilo era as minhas crenças erradas da verdade, aí eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda a me livrar disso. Me ajuda a pôr isso para fora. Aí você põe para fora, literalmente. Através do vômito, como eu falei, abrindo a boca. Olha, mas foi. E aí eu me vi como um fluido energético. Que tava assim, juro mesmo, pessoal, a sensação de estar se desfazendo. Só que eu não tava com medo de me desfazer. Porque a força que eu percebia, o alívio que eu senti quando eu deixei essa energia embora foi tão grande, que eu me lembro da sensação. Isso aconteceu há alguns anos atrás. A gente está em 2023, isso aconteceu há quase 10 anos atrás, há uns 9, 8 anos atrás. Eu me lembro da sensação até hoje, de alívio, de leveza, de falar, nossa, deixa embora. E eu deixo embora, eu aceito me unificar. Porque aí eu entendi que eu estava me unificando naquele momento, tá? Não estou falando aqui que estou preparado, longe disso, estou diariamente trabalhando. Mas eu tive a oportunidade de ter essa experiência. E hoje eu entendo que eu me deparei com as minhas ideias erradas, com as minhas crenças erradas e tive a coragem de deixar que elas fossem, de deixar que elas se unissem ao grande universo primordial, ao grande universo de criação e se fortalecessem em luz, em amor, porque nada some, nada que uma vez foi criado some em si, até mesmo as nossas ideias erradas, a gente volta elas à luz. Então, hoje, estou falando que vocês precisam passar por esse tipo de situação? Não, mas a gente tem, por quê? Porque a gente tem ferramentas hoje aqui que a gente está estudando e que aí eu comecei a aplicar de uma outra forma, através até do estudo correto do material do SET, que é incrível, que desse processo de reconhecer as crenças. Então o Zen, ele usa da principal ferramenta que é o perdão. Você começa a perdoar o outro para limpar essa bagunça externa e aí sim começar a olhar para dentro. E aí quando a gente começar a olhar para dentro, a gente vai ver esse padrão de crenças erradas, que a gente reconhece através dos julgamentos, né, que a gente faz do outro. Aí você consegue olhar para isso e limpar. Uma coisa que eu tenho feito e tem dado muito resultado. Vocês vão falar, Fernanda, você é doida. Mas de verdade, pessoal, eu tenho feito mesmo. Eu senti raiva. Por qualquer motivo. Fiquei nervosa. Eu olho para aquela energia. Eu paro e eu sinto assim, o que eu tô sentindo? Ai, eu tô nervosa. Ai, eu tô com raiva. Quero ver o que é essa raiva. Eu olho para essa raiva como se fosse uma terceira pessoa. E eu converso com ela. Eu falo, olha, por que você ficou com raiva? Porque o fulano a gente já sabe que é um personagem, uma criação nossa. Por que você emanou isso? Por que você criou essa situação? Quem é você?
aonde eu te criei? O que você pensa? Eu converso com essa ideia. E eu levo essa ideia para a luz. Porque essa ideia foi uma criação minha. Seja ela um ciúme, uma raiva, um egoísmo, uma crença no ataque, seja o que for, ela foi uma criação minha. Então eu ressignifico essa ideia. Eu explico para ela que ela ser ressignificada não significa que ela vai ser destruída, e sim que ela vai se unir novamente ao universo primordial, onde depois ela vai ser resgatada novamente, só que com elementos de verdade. E aí ela vai vir fazendo parte de uma consciência una a esse universo. E essa ideia entende esse processo. Eu mostro gratidão por ela, eu abençoo ela e ela se vai. Que é o princípio também do Ho'oponopono. A gente olha para aquele ato, para aquela pessoa, para aquela ideia que a gente fez daquela pessoa, a gente abençoa, a gente perdoa, a gente agradece e a gente deixa que ela se vá, que ela vai se unificar a esse grande universo. Então, o processo é sempre uma escolha nossa. E o que eu sempre falo em todos os vídeos, depende da honestidade com que você vai agir com você mesmo. Em reconhecer que o que o outro fez para você começou em um processo dentro de você. Uma crença em que é possível o homem ser pecador, em que é possível o homem ser mau, o homem fazer maldades. Se eu acredito nessa ideia errada, nessa versão errada do meu irmão, é porque eu acredito nessa versão errada de mim mesmo. Esse artigo aqui também, ele fala que não é para romantizar o erro dos outros, não é para validar o erro dos outros. Pelo contrário, quando a gente tem consciência disso, a gente tem cada vez mais compaixão. E também não é para classificar, esse estudo do Curso em Milagres, esses vídeos que a gente faz aqui no canal, não é para aqueles que vêm, como eu já ouvi muito, é fácil para você falar, a sua vida é abençoada, né? É muito fácil para você falar em perdão, você nunca passou por nada. Além das experiências que eu tive, acompanhando os atendimentos que minha mãe fez, com as pessoas que ela curou, histórias que vocês não fazem ideias de pessoas que chegavam arrebentadas, pessoal. Fisicamente, emocionalmente, e que conseguiam perdoar, e que conseguiam até ter gratidão pelas coisas que passaram, porque foram através das experiências negativas que elas hoje são pessoas conectadas com a centelha divina de si mesmo. Vocês não têm ideia. Até relatos que a gente recebe aqui no canal. Então, não é para classificar, nem para julgar e nem para se vitimizar nesse processo de limpeza. Porque se vitimizar ainda é pro ego. Ainda é coisa do ego. Porque aqueles que realmente querem mudanças são fortes e perdoam situações que vocês não têm ideia, pessoal. É que a gente que trabalha com a cura recebe cada relato que você ficaria de cabelo em pé. Então sejam fortes nesse momento e perdoem qualquer que seja a situação, porque ela começou com uma crença interna. Então, por isso que o trabalho de se unificar com a centelha divina é um trabalho para pessoas que realmente estão comprometidas em mudar o estado de tudo isso aqui, né? Então, por isso que é um trabalho para mentes fortes, porque, em verdade, todos nós somos mentes fortes. Então, ele fala aqui, não é, né, mais uma vez, não é querendo romantizar o erro de ninguém, mas ele fala para a gente ficar atento nisso, e ele fala aqui, ó, até uma outra coisa, deixa eu ver se eu acho, que ele fala assim, que quando a gente entender, ó, este mundo, deixa eu ver se é isso aqui, peraí, não é aqui ainda, rapidinho, é isso mesmo. Este mundo em que você parece viver não é o seu lar, e em algum lugar em sua mente você sabe que isso é verdade. Uma lembrança de casa continua te assombrando como se houvesse um lugar que te chamasse para voltar, embora você não reconheça a voz, nem o que é e o que a voz te lembra. Ainda assim, você se sente um alienígena aqui, de algum lugar totalmente desconhecido. Nada tão definitivo que você possa dizer com certeza que você é um exilado aqui. Apenas um sentimento persistente, às vezes não mais do que uma pequena pulsação, outras vezes dificilmente lembrado, ativamente descartado, mas com certeza voltará à mente novamente. A gente tem essa base dentro de nós. A gente tem essa saudade desse lar, porque a gente sabe lá no fundo da nossa verdade. Aqui é a parte legal.
Ver a criança medrosa e solitária significa permitir-se ver a dor por trás do ataque das pessoas. Não importa quão perverso e cruel seja o comportamento, ainda há sofrimento oculto. De fato, as pessoas não atacariam a menos que estivessem sofrendo. Não importa quão odiosos sejam os objetos de seu julgamento. Eles não se comportariam, diriam ou pensariam como eles, a menos que estivessem cheios da dor torturante de uma criança. A Sechonoye ensina a gente sempre a ver a imagem verdadeira do outro. Se a gente estiver vendo algo que é o oposto disso, é porque a gente está olhando para o ego do outro. Porque todos nós somos filhos perfeitos de Deus, criados perfeitos por Deus. Então, é um ato de bondade a gente olhar para o outro com esse tipo de sentimento, que para mim é compaixão. Eu reconheço que ele está me causando dor porque, aliás, que ele está nessa tentativa de causar dor ao outro porque ele está cheio de dor dentro dele mesmo. Então, aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, meu Deus, como que pode? É a que mais está sofrendo, pessoal. Tenho certeza disso, porque internamente o mundo dele está destruído. Ele está destruído de si mesmo. Então, através do perdão, a gente consegue entender esse mecanismo. Quando a gente vem se trabalhando, a gente já olhou para as nossas feras, a gente sabe como é a turbulência aqui dentro. Então, fica mais fácil a gente conviver nesse mundo, porque a gente começa a usar de compaixão ao olhar para o nosso irmão. Então, eu falei que o vídeo não ia ficar muito longo, mas vamos lá, vamos resumir aqui para o final a conclusão, quando ele coloca aqui os 3 passos do perdão. Então, recapitulando até o que a gente aprendeu no livro de exercícios e no livro texto de Um Curso em Milagres. Passo número 1. Reconhecendo que a escuridão não está no outro, mas em mim. Isso não nega as manchas... Reconheço, que a escuridão não está no outro, mas em mim. Isso não nega as manchas escuras do pecado em alguém, mas apenas que elas são irrelevantes para a minha percepção. O que você fez para mim parece que você fez para o meu corpo físico, mas você não fez para a minha mente. Porque na minha mente só eu decido o que eu vou deixar entrar. Na minha mente só eu decido o que eu vou chamar possível, o que eu vou chamar ser real. É uma decisão minha. O seu ataque só vai vir a ser realmente um ataque se eu assim permitir que ele seja real. Entendo que a escuridão que tornei real em você, por minha reação, se originou em mim, e assim relembro a projeção e removo a parede que havia colocado entre nós. Eu perdoo o ato que você fez porque eu reconheço que foi com base em uma crença minha, que você agiu dessa forma. Então eu já entendi que o processo é o contrário. Primeiro começa aqui dentro, depois é experimentado fora. Este é um passo doloroso, pois no instante do reconhecimento, a dor da minha culpa volta à consciência. Percebo, na imagem extraída da lição 190, que a arma apontada para mim não está em sua mão, mas na minha. Em outras palavras, a culpa não está em você. Eu sou o assassino secreto. Eu criei uma versão de mim mesma que não é real. Eu me constituí de crenças, de ideias. Como um violão é constituído de várias cordas, cada ideia minha parece uma corda dessa. Que aí eu escolhi chamar ser real ou não. Eu que escolho as crenças que eu vou continuar cultivando. E são essas crenças que eu cultivo que dão tom à minha frequência, que dão vibração à minha energia. Agora eu entendo, passo 2. Agora eu entendo com o amor de Jesus ao meu lado, que não é apenas uma ilusão que você foi o assassino. O fato de eu ser um assassino também é uma ilusão. Então esse eu errado aqui também é errado, também é uma ilusão. Você não é um pecador, assim como eu não sou um pecador. Então a salvação para você, o perdão para você, ele também serve para mim. Acreditava-se apenas que o amor do céu seria destruído. Na verdade, nenhuma nota em sua alegre canção de unidade foi perdida. Reconhecer esse fato feliz completa minha parte na expiação, e a parede entre meu eu e o eu se dissolve. Então, o passo 1 é reconhecer que você não é culpado de nada, que o outro não é culpado de nada, que eu comecei toda a criação. O passo 2 é entender que o perdão do outro, na verdade, é um perdão a mim mesmo. Que as ideias erradas que eu vi no outro são as mesmas ideias erradas que eu fiz a mim mesmo. Que o outro é santo, que eu também sou santo. Passo 3. Somos ensinados que esta etapa não é a nossa responsabilidade. Assim que olho para a culpa que eu coloquei em você e a lembro, percebendo que era apenas minha fantasia sombria, cumpri minha parte. Então, o passo 3 aqui é, olha, eu entendi que o outro não pode me fazer mal, eu entendi que eu sou o criador de tudo que eu vivo,
Eu entendi que o outro é santo e que eu também sou santa. Que o outro já está perdoado e que eu também já estou perdoado. O terceiro passo, como fazer isso acontecer, não me diz respeito. Se eu não sei como perdoar tal situação, mas eu já compreendi o passo 1 e o passo 2, eu chamo aqui o Espírito Santo. Ele vem executar essa tarefa, ele vem fazer esse perdão acontecer por mim. E o como ele vai lidar com essa energia, ele vai fazer essa cura. Olhei para a culpa sem julgamento e lembrei de rir do pequenino, da ideia louca de separação, que permitiu que ela se dissolvesse no riso gentil do Espírito Santo. A infância lá atrás foi o pequenino que criou a ideia da separação. Se eu ficar com medo do amor novamente, eu preciso apenas deixar a mão terna de Jesus tocar a dor de outra pessoa e imediatamente sua luz da verdade abole a escuridão da ilusão, enquanto voltamos juntos ao lugar da verdade que acreditávamos ter abandonado pelo ego. Lar de separação e culpa. As paredes secretas de defesa não são mais necessárias e, portanto, desapareceram. Em seu lugar está a luz do perdão, que ilumina o caminho para o lar de onde nunca saímos. E assim, não é segredo que fomos curados. Então, o passo 3 é soltar e, sem precisar entender como, deixar a cura acontecer. É soltar as ideias que a gente ainda carrega, a forma errada do ego de pensar, e nos entregarmos de verdade para o Espírito Santo. E, pessoal, eu falo por experiência própria. Não temam o amor. Não temam esse exercício de ressignificar. Parece ser difícil, eu sei. Temos que persistir, isso eu também sei, porque senão volta e a gente parece que não está andando. Mas quando a gente vê que as situações ruins estão se repetindo, a gente tem que entender que existem crenças que a gente não ressignificou. E aí vamos se concentrar no que mais importa nessa vida, pessoal. A ressignificação das nossas ideias erradas. Aprender a pensar certo. Aprender a não temer mais a nossa verdade. E a nossa verdade é o amor. E quando a gente se abrir para isso, quando a gente se abrir para esse amor interno por nós mesmos, por reconhecermos de verdade, sem vaidade, aquilo que realmente a gente é, o mundo passa a ser amoroso com a gente. Não tenham medo de amar e vocês verão na sua vida o amor cada vez mais manifestado. Sejam em novos relacionamentos, em novas situações, em novas condições de vida. A gente vai acordar no nosso dia sentindo esse amor, sentindo o amor por sermos quem sempre fomos e quem nunca deixaremos de ser. Consciências criadas com base no amor, que têm universos pela frente para criar e experimentar, juntos com a energia do nosso Criador primordial. Muito obrigada.